Aleluia, glória a Deus. Vamos estar iniciando o nosso culto ao Senhor. No livro de Salmos, capítulo 48, fala que muito grande é o nosso Senhor, amém? Esse Deus grande, forte e poderoso está neste lugar, esperando por ti. Você já chegou? Você já apresentou para Ele? Você já disse: Senhor, aqui estou? Já? Oh, que você nessa noite possa se entregar por inteiro ao Deus Todo-Poderoso. Que você nessa noite possa deixar Ele fazer tudo aquilo que Ele quer fazer contigo. Que você nessa noite venha deixar os seus ouvidos atentos porque Ele vai falar. Amém? O Deus soberano, o Deus maravilhoso, o Deus que nos ama, o Deus que é lindo, o Deus que é perfeito, Ele está aqui. Ele está aqui por ti, Ele está aqui por causa da tua família. Adore a Ele, exalte a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, envolva-nos com tua presença, Senhor. Leva-nos diante do teu trono e da tua glória e nos faz sentir a tua presença aqui, Senhor. A tua presença santa, libertadora, renovadora. Seja exaltado, seja engrandecido, seja louvado. Tu és digno de toda honra, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda glória. Seja elevado, Senhor, nas alturas, Pai. Seja engrandecido, reconhecido neste lugar. Tu és o único Deus Salvador. Tu és o único Deus Redentor. Tu és o único Deus em qual nós adoramos. Adore ao Senhor. Adore a Ele, adore a Ele. Aleluia, aleluia. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Eu te busco, te procurarei. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
e eu me entrego por inteiro. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me.
glória. Aplauda Ele, glorificando o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar as crianças desde já. Amém? Vem, crianças, hein? Amém, irmãos? Estende as suas mãos em direção a elas, vamos orar por elas. Pai, eis aqui cada um dos seus pequeninos, que neste momento, Senhor, estão indo para a salinha para aprender mais de Ti. E eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, trabalha no interior de cada uma dessas crianças, Pai. Usa, Senhor, a Tia que irá ministrar a Tua palavra no coraçãozinho delas. Senhor amado, que elas venham crescer e trilhar os caminhos, os Teus caminhos, ó Pai. Que elas venham ser uma bênção dentro do lar delas, que elas venham ser uma bênção na escola, em todas as fases, ó Pai. Que elas sejam guardadas, sejam protegidas, que quando elas crescerem, Senhor, elas nunca venham se desviar dos Teus caminhos, ó Pai. Que elas sempre venham se lembrar, sempre venham guardar aquilo que elas têm aprendido de Ti aqui. Espírito Santo, usa as crianças, porque Tu és o Deus que não escolhe idade para usar. Usa elas, ó Pai, dentro dos lares delas. Usa elas, Senhor, no meio dos amigos. Usa elas, Senhor, em todas as ocasiões. Que elas sejam uma bênção em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos que estão em casa, nos assistindo. Compartilha. Deixa Deus te usar para ministrar sobre a vida de outros através dessa live, amém? Se coloca de pé, mais um pouquinho só, em reverência à palavra. Abre já aí a sua Bíblia comigo, você na sua casa abre também. Livro de Gênesis, capítulo 6. Versículo 5. Amém? Gênesis 6, versículo 5. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, animal e répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os homens contemporâneos. Noé andava com Deus. Só até aqui. Amém? Pode se sentar, feche os seus olhos, Pai. Eis-nos aqui. Espírito Santo de Deus, eu creio que o nosso coração já está aberto. E eu peço a Ti, Senhor, ministre em nossos corações a Tua vontade, o Teu querer. Que nós sejamos, ó Pai, fortalecidos, edificados, transformados pelo poder da Tua palavra. Nós necessitamos ouvir Tua voz. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Então fala, Senhor, em cada coração aqui nessa noite, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Fica à vontade, Espírito Santo, para cumprir o querer de Deus. E que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eita glória. Olha, eu estava me lembrando esses dias do último culto do ano, que foi o culto da virada. O pastor ele deu uma oportunidade para cada um aqui contar um testemunho, né? Sobre planos de 2022,
né, que nós colocamos, porque muitas pessoas têm esse costume de traçar metas para o ano inteiro e colocar planos no papel. E no final do ano a gente vê o que aconteceu e o que não aconteceu, o que Deus fez e o que Deus não fez, né? E os testemunhos, a gente sempre tem testemunhos para contar no final das contas. E quando chegou a minha vez, eu falei, eu não costumo fazer planos para o ano. Realmente, queridos, eu não consigo fazer planos para o meu ano. Porque assim, eu vivo na dependência de Deus. Eu coloquei no meu coração que eu prefiro viver os planos de Deus do que traçar meus planos, né? E os planos de Deus. A não ser que sejam os planos dele que ele coloca no meu coração, aí sim dá certo. Mas quando a gente vive os planos de Deus, a gente fica na dependência do plano de Deus e da vontade de Deus, a gente não se frustra, né? Porque Deus, ele cumpre o querer dele e a vontade dele. Aquilo que Deus traçou para o nosso ano vai acontecer. Eu querendo, você querendo ou não querendo, Deus vai fazer acontecer. Todos os planos que Ele traçou para a minha vida e para a tua vida. Amém? Porque Deus é aquele que está no controle da minha vida e da tua vida. E se Deus está no controle de tudo, eu vou viver os planos dele. Amém? Se Deus está no controle de tudo, você vai viver os planos do Senhor para a tua vida. Talvez os planos dele não sejam o que você quer. Talvez não seja o que você espera. Talvez passe muito longe daquilo que você traçou. Mas os planos dele são os melhores e são perfeitos. E quando é os planos dele, ele assume total controle do processo até que o plano se concretize em nossas vidas. Daí você pergunta, mas o que tem a ver com o que você está lendo? Parece estar falando coisa com coisa. Olha, eu não costumo dar tema. Mas uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração faz uns dias é que Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Aqui quando a gente vê a história de Noé, é uma história muito conhecida, a história que a gente aprende desde a infância, até mesmo às vezes sem ser crente, a gente aprende da história de Noé. Só que a gente muitas das vezes sabe o básico, né? Noé que fez a arca e do dilúvio, e um casal de cada espécie entrou dentro da arca com Noé, não é? É o que a gente conhece. Mas eu quero falar para mim, Deus quer falar para mim e para você, que Deus, ele sempre esteve no controle de toda a situação, de toda a história. Aqui quando a gente vê que Deus, ele viu que o homem que ele criou tinha se corrompido, todos da época de Noé, dos contemporâneos de Noé, todos haviam se corrompido. O homem só pensava em maldade, era só pecado, era tudo aquilo que entristecia o coração de Deus e que Deus não se agradava de jeito nenhum. E a Bíblia fala que Deus, ele se entristeceu por ter feito o homem, porque Deus não criou o homem para pecar, para viver longe dele. Porém, Deus olhou para a terra e só achou um homem justo, que foi Noé. Durante toda uma nação, não só uma nação, mas um povo, uma humanidade. É incrível, porque se a gente parar de pensar, tipo, é uma cidade, é um país que não busca Deus, é um país que vive uma vida de maldade, de pecados, mas não é um país. Era toda uma humanidade corrompida. E eu quero trazer para você nessa noite a reflexão do ponto de vista de Noé. Amém? Ponto de vista de Noé. Imagina você se colocar no lugar de Noé. Se hoje para nós se manter firme na presença de Deus, fiel, temente a Deus, nos dias de hoje, que tem muitas pessoas do nosso lado que ainda são fiéis a Deus, e às vezes a gente oscila, às vezes muitos desanimam e caem, mesmo tendo outros que são firmes na fé também, estão sempre dispostos a estender a mão e ajudar. Muitos caem, muitos perecem, não é verdade? Mesmo assim. Agora imagina como era para Noé. Ele sendo o único justo. E aí a gente fala assim, ai Deus, como está tão difícil ser crente hoje em dia. Imagina na época de Noé. Se você acha que está difícil ser cristão hoje, permanecer fiel a Deus hoje, imagina na época de Noé. Deus olhava e via que o homem só fazia maldade, e a intenção do coração do homem era pura maldade. Mas Deus achou graça em Noé, que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele era o único que temia a Deus. Sabe quando a gente se coloca a única pessoa convertida dentro da casa? A mulher, a família toda ainda não veio para Jesus,
Ou a mulher tá, o filho tá, o marido não, ou vice-versa. É difícil ou não é difícil você ser cristão dentro da sua casa quando você é o único cristão? No meio da sua família quando você é o único cristão? É difícil ou não é? Não é? É difícil. E a gente às vezes quer desistir. Ai, Senhor, tá difícil demais porque é só eu buscando. Ah, tá difícil demais porque é só eu clamando. Eu oro pelos meus, mas os meus não querem saber de nada. Aí eu estou desanimando também. Olha para Noé, querido. Vamos aprender com Noé? Toda a humanidade. E nós temos a graça de ter pessoas, mesmo que não seja parente, mas Deus levanta irmãos. Deus levanta um estranho se for necessário, que quando nós estamos desanimando, Ele usa pessoas e libera uma palavra sobre nossas vidas para nos levantar. Noé tinha quem? A não ser Deus. O próprio Deus. A nação estava corrompida, o povo, a humanidade inteira, o mundo, a terra estava corrompida por causa do homem. Terra. A terra estava corrompida. A terra, querido, estava amaldiçoada por causa do pecado da humanidade toda. Mas Noé permaneceu fiel a Deus. Talvez nem a família dele, nem a esposa, nem filhos, que a Bíblia não relata isso. Dependendo da versão, da tradução que você lê, Deus fala que Noé era a única pessoa justa. Era o único justo. Talvez nem mesmo com a família podia contar, mas ele tinha uma intimidade tão incrível com Deus que ele não precisava dos outros estar firme para ele se manter fiel a Deus. Então, Deus ele cria um plano. E o plano de Deus é sempre um, querido. O foco de Deus, o objetivo final de Deus é qual? Salvação. O plano de Deus para mim e para a tua vida sempre vai ter uma finalidade: salvação. Só que muitas das vezes esse plano, o processo desse plano, para esse plano se concretizar, vai ser um processo difícil demais. Agora você imagina só, Noé, como você se sentiria no lugar de Noé? Como no lugar de Noé, não hoje, né? No lugar de Noé. A gente fica inconformado que a gente está firme, e às vezes você quer que o outro se posicione e a pessoa não se posiciona. Tem hora que a gente fica até revoltado, né? Não tem mais o que fazer, dá vontade de meter a mão na cara e falar, se converte em nome de Jesus. Mas não adianta, né? Que aí é pecado. Aí é pecado. Não é? A gente fica inconformado porque a gente está com Deus, a gente quer ver todo mundo com Deus, mas se os outros não querem, a gente não pode fazer nada, que nós não temos o poder de salvar ninguém. Amém? Você não tem o poder de salvar sua família. Você não tem o poder de salvar seu marido, sua esposa, seus parentes, seus primos, netos, não interessa. Você não tem poder de salvar ninguém. O único que salva é Deus, é Jesus Cristo. Noé também não tinha esse poder. Eu acho que se ele pudesse, ele salvava todo mundo, mas ele não tinha esse poder. Agora eu imagino Noé revoltado, inconformado, com tanta maldade. Ele fala, meu, por que esse povo não muda? Eu imagino que ele falava, ele ministrava na vida das pessoas, que pessoas precisavam se converter, precisavam se arrepender, precisavam parar com a maldade, mas ninguém dava ouvido para Noé. Mas ele, mesmo ninguém dando ouvido para ele, permaneceu no centro da vontade de Deus. Noé inconformado. Eu imagino Noé pensando assim, como é que isso vai mudar? Ou quando é que vai aparecer outra pessoa justa também? Para andar comigo, talvez? Para me apoiar? Para um ajudar o outro? Não, sozinho. É cansativo, mas ele permaneceu. Então, de repente Deus, chateado, triste, com a condição humana, Deus tem um plano. Eu vou acabar com toda a humanidade. Mas eu não vou acabar com a raça humana em si, né? Porque o meu plano para o mundo ainda é o ser humano viver. Eu criei o ser humano. Eu não quero deixar de ter o ser humano para me relacionar. Mas esses que não querem se relacionar comigo, eu vou aniquilar, vou acabar com todos eles. E Deus olha para Noé e acha graça em Noé. É o único que temente, obediente a Deus, fiel, andava no caminho certinho. Aí Deus chega para Noé e fala, Noé, eu tenho um plano. Fala, Deus. Eu vou acabar com tudo, Noé. Eu vou mandar um dilúvio e vou acabar com todo ser que vive na terra. Não só o ser humano, animais,
Jovens, crianças, mulheres grávidas, não interessa. Porque a maldade está dentro deles. Eles não vão parar. Deus sabia que o ser humano não ia parar. Noé, constrói uma arca, uma barca, seja lá o que for. Constrói, entra dentro da arca você, sua mulher, seus filhos e suas respectivas esposas, suas noras. E um casal de cada espécie. Porque o resto eu vou destruir tudo. Agora imagina só você recebendo essa notícia. Ou você ia ficar feliz, tipo assim, finalmente vai acabar com tanta maldade que eu estou tentando viver bem e os outros não querem, e você se sente desconfortável, não é? Ou você ia se assustar e falar, meu Deus, como é que vai ser? Deus cria um plano e Deus assume controle do plano, amém? Deus fala para Noé, Noé, vai, constrói. Noé obedeceu a Deus. Nem questionou. Não quer dizer que não foi uma notícia assustadora. Agora você reflete comigo. Imagina, irmãos, eu fiquei viajando, me colocando no lugar de Noé. Eu acho que seria muito assustador. Imagina só Noé, imaginando como seria depois. Porque a humanidade ia recomeçar através dele e da família dele. Imagina só, Noé construiu a arca. Foram 100 anos para construir a arca. 100 anos Noé anunciando, se arrependam, se consertem. Deus está te dando oportunidade, Deus está te dando chance. O tempo é agora. Porque um dia o tempo de oportunidade vai acabar. Porque a gente vive assim, achando que Deus perdoa, aí eu peco. Aí Deus perdoa, aí eu peco. Porque a gente se aproveita da graça. E a graça ela não é para ser aproveitada dessa forma. É para a gente aproveitar da graça correndo para Deus. É se arrependendo, é deixando ela nos transformar. Isso que nós vivemos no tempo da graça. Naquela época não era tempo da graça. Mas a graça de Deus já abundava naquela época. Por 100 anos, durante toda a construção da arca, Noé, ele ia anunciando a verdade. Mas alguém se arrependeu? Ninguém. Alguém ao menos refletiu? Ninguém, a maldade não acabou. O povo continuou vivendo como bem queria. Mas o plano de Deus ainda estava de pé. E Deus estava no controle do plano. Aí se você for ler lá no capítulo 7, o versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. O tempo passou, a arca foi concluída e chegou o tempo do plano de Deus entrar em ação. E Deus falou: entra na arca. É agora. Noé obedeceu, já estava tudo pronto. Foi os animais, ele colocou todo o estoque de alimentos que ia precisar. Noé nem sequer sabia quanto tempo que ia durar o dilúvio, nem sabia quanto tempo ele ia ter que passar dentro da arca. Ele só foi, obedeceu a Deus, ele, sua casa e os animais, como Deus mandou. Agora é você. Porque Deus falou isso uma semana antes do dilúvio. Uma semana antes do dilúvio acontecer. Noé entrou. Imagina o povo do lado de fora pensando: Noé é doido mesmo. 100 anos pregando que vai vir o dilúvio e até agora nada. É igual nós anunciando a volta de Cristo e as pessoas debocham de nós. Não é? Passaram milhares de anos, cadê esse Cristo que não vem? Mas vai ser como nos dias de Noé, não é o que a palavra fala? Muitos vão se surpreender. Então Noé entrou dentro da arca com a sua família. A Bíblia fala que Deus fechou a porta da arca. Deus fechou a porta da arca. A gente não sabe que tamanho que era essa porta, que peso tinha essa porta, mas ela só podia ser fechada por Deus. Isso nos ensina uma coisa, que o controle estava totalmente nas mãos de Deus. Totalmente na mão de Deus. Se coloca no lugar de Noé mais uma vez. Você fecha a porta, Deus fecha a porta. Se fosse você que tivesse poder de fechar a porta, se fosse eu e você, fechar a porta. De repente, uma semana depois começou o dilúvio. A Bíblia fala que Deus, as comportas do céu se abriram, né? Tudo. A fonte do abismo se rompeu. Imagina só o oceano tomando conta de tudo, fora uma chuva torrencial caindo sobre a terra e as águas começando a tomar conta. Aí as pessoas que por 100 anos estavam sendo ministradas, ou muito mais, sendo ministradas,
o desespero. Já imaginou o desespero? Corre, pelo menos para aqueles que estavam perto, correndo tudo em direção da arca. Noé, abre a porta. Noé, eu quero entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Imagina se você estivesse no lugar de Noé. Eu ia chorar. Eu ia chorar, né? Eu ia ficar desesperada. Imagina só, mães com bebês e fala, igual o Titanic, viu o filme do Titanic? Quando o navio está afundando, tem aqueles lá, e de repente vem mães com filho e fala, leva pelo menos meu filho, porque ele tem muito que viver, ele merece viver. Se eu e você estivesse no lugar de Noé e tivesse o poder de abrir a porta da arca, você ia ou não ia abrir? Tem crianças chorando lá fora, eles não têm culpa, Deus. Eu vou abrir a porta pelo menos para as crianças, os idosos talvez. Imagina só, seu tio, sua tia, se você é casado, seu pai, sua mãe, sua parentela, né? Talvez seu neto, seu filho, que não mora mais contigo. Pai, mãe, tio, primo, prima, deixa eu entrar, eu preciso ser salva também. Já imaginou a dor que é? Todo mundo gritando, desesperados, morrendo, afogado. E você está ali, protegido, porque você foi o único que temente a Deus. Mas a sua casa Deus guarda, a sua família Deus guarda, os seus Deus guarda. Vou te dizer, querido, mesmo que você viva no meio de um povo que não teme a Deus, muitos são poupados por causa de você. Imagina se eu e você desiste. Imagina se nós desanimamos. Ei, marido, sabe quantos livramentos Deus tem te dado por causa da oração da sua esposa? Esposa também, sabe quantos livramentos, quantas coisas Deus tem poupado a minha e a tua vida por causa da oração daqueles que estão mais fortes que nós? Sabe por que eu e você estou aqui? É porque alguém buscou, alguém temeu a Deus, e Deus teve misericórdia de mim, Deus teve misericórdia de você, Deus ainda está tendo misericórdia de nós. Porque o plano de Deus não é perder, é salvar. Quando a palavra do Senhor fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, não está dizendo que basta eu crer para a minha família inteira ser salva. Porque a salvação ela é individual. Não basta eu crer achando que o meu marido vai ser salvo porque eu creio em Deus. Não é. Está falando de salvação aqui, sabe? Salvação, assim, livramentos. Quantas coisas Deus tem nos poupado, Deus tem nos livrado. Deus tem cuidado dos seus por causa de você. Deus só precisa de um que faça a diferença para cuidar dos outros. Deus tem guardado a sua família por causa de você. E às vezes você pensa, eu estou cansado, Deus. Eu estou desanimado porque eu não estou entendendo. Ei, não é para você parar. Não é para você desanimar, porque a tua fé está poupando a vida de outros. A tua busca a Deus está poupando a vida dos outros, está guardando sua família, está guardando seus filhos, seu marido, seu pai, sua mãe, se você mora com eles. Deus ainda está no controle. Agora Noé dentro da arca, ouvindo o desespero de todo mundo, que se ele pudesse, ele salvava todo mundo, mas o poder da salvação está nas mãos de Deus. O controle está nas mãos de Deus. Ele fechou a arca, Noé não pode abrir. Noé, agora tu vai ficar aí o tempo que for preciso, até eu cumprir tudo que precisa ser cumprido. Veio o dilúvio, 40 dias e 40 noites chovendo, sem parar. 150 dias mais ou menos as águas subindo, até cobrir as mais altas montanhas. Queridos, não tem como sobrar nenhuma raça. Não sobra. Acho que o único que sobreviveram talvez foram os peixes, né? Que não ia morrer afogado, né? Vai saber. Vai saber. Agora eu quero trazer uma reflexão para ti. Imagina dentro da arca. Noé ouvindo o desespero do lado de fora, aquele barulho daquela chuva, aquela tempestade. Tem tempestade que assusta, não é verdade? Tem tempestade que faz um medo. Imagina aquele ventão. Não era o vento que estava acontecendo naquela época. Mas imagina só, eu sou assim medrosa. Quando está um vento muito forte, chuva forte, raios, eu fico, meu Deus, meu olho já fica desse tamanho. Preocupado com o que está acontecendo, preocupado com o que pode acontecer com meu vizinho, com outros. Eu fico assustada. Será que Noé não estava assustado, embora ele estivesse protegido? Ei, Deus está no controle até mesmo da tempestade. Deus está no controle até mesmo daquilo que você não entende. Tem coisas que parecem assustadoras, mas Deus ainda está no controle. Talvez o tempo passando dentro da arca, eu imagino Noé, será quanto tempo vai durar essa chuva?
Será que vai demorar muito para as águas baixarem? Será que vai passar muito? Quanto tempo será que eu vou ter que ficar aqui ainda? Eu, os animais cuidando, aguentando minha mulher o tempo todo perto de mim, meus filhos, minhas noras. Aquele monte de animal, aquele cheiro maravilhoso, imagino que deve estar dentro da arca. Você acha que Noé não estava doido para sair, não? Tava, queridos. Tava. Mas era o plano de Deus, era necessário se cumprir. Ei, isso mostra que Deus está no controle do tempo também. Não apresse Deus. Não queira que Deus cumpra as coisas do meu tempo no seu tempo, porque não vai acontecer. Noé pode falar, Deus, fala a chuva passar aí que já deu, né? Não adianta. Vai ficar o tempo que for necessário. A tempestade do lado de fora pode estar assustando, mas ela vai durar o tempo que for necessário, porque Deus precisa cumprir os planos dele. Ele precisa cumprir os propósitos dele. Eu imagino como se Noé falasse, Deus, quando é que vai passar? Será que não já deu? Será que não já matou todo mundo? Não. Precisa subir mais as águas, tem certeza? Mas foi. Subiu. Passou as montanhas mais altas. O total de tempo mais ou menos de Noé dentro da arca, querido, foi 1 ano. Imagina você 1 ano no processo. Você sem ver nada diferente, a mesma visão, a mesma coisa. As mesmas pessoas todo dia, os mesmos problemas, as mesmas situações. Chega uma hora que você fala, ai, cansei disso. Cansei. Mas Deus fala, eu ainda estou no controle. Deus nunca perde o controle. Ele está no controle do tempo, Ele está no controle do processo, Ele está no controle da tua vida. Enquanto você se manter fiel a Deus, você vai ser poupado. Deus vai cuidar, Deus vai guardar. Sabe o que a palavra diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à minha direita, nossa direita, mas tu não serás atingido. Isso é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Só para quem faz dele o seu refúgio. Aí sim seremos guardados, seremos poupados. Mas ainda assim vai ser assustador, queridos. Se você está passando por um processo que você não está entendendo, está confuso, está demorando passar, Deus diz para você, para mim e para você nessa noite, eu ainda estou no controle. Parece que está tudo doido, né? Porque tem momentos da nossa vida que parece que está tão bagunçado, parece que as coisas estão tão fora do lugar, que a gente começa a perguntar para Deus, o que está acontecendo? E Deus olha para mim e para você e fala, eu ainda estou no controle. Não se preocupa não. A chuva vai parar no tempo que eu quiser. As águas vão baixar no tempo que eu quiser. Você vai sair dessa arca no tempo que eu quiser. Só continua aí, ó. Relaxa. Aquieta-te. Permanece em Deus. Amém? Porque Deus não perde o controle, não. No capítulo 8, o versículo 1 diz assim, lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Então chegou o tempo, cessou. Deus se lembrou? Deus se esqueceu de Noé? Não, querido. Não é um estado mental de Deus, porque Deus não esquece de nada. Deus permanecia no controle de tudo. Deus, ele atentou para Noé. É igual mãe. Mãe não desfoca de filho. Pai, mãe não desfoca. Às vezes o pai distrai um pouco mais, né? Mas mãe é assim o tempo todo, né? Até de olho fechado a gente vê o que está acontecendo, parece. Deus no controle. Você pode estar aqui, seu filho está aí, você sabe que seu filho está ali. Não é? Não é? Não é verdade que a mãe sabe aqui? Não é verdade? Às vezes você está aqui, é um reflexo. O filho vai cair ali. Você nem estava olhando para a criança, você correu para salvar a criança. Porque a gente não fica desatento, né? Com relação aos filhos de Deus é a mesma coisa. Deus não se esqueceu de Noé. Deus estava no controle de tudo. Mas aí chegou o tempo que Deus olhou para Noé, olhou para a arca e falou assim, já chega. Acabou. Agora chegou o tempo. Acabou a chuva. Vamos fechar aqui. Cerrou a fonte do abismo. Vamos parar tudo. Então foi passando o tempo. As águas foram baixando. E até a arca, querido, Deus conduz. Olha que interessante. Onde que poderia parar a arca? Porque ainda que não tem trajeto, não tem terra, não tem vista, não tem nada, mas Deus, ele está no controle para onde que ele leva a tua vida. A condução da minha e da tua vida, Deus assume também.
A arca tocou o topo do monte Ararat. Ficou lá, porque foi onde Deus permitiu, conduziu. As águas baixaram. Aí passou um tempo, bastante tempo ainda, Noé soltou um corvo. Depois de um tempão, Noé soltou uma pomba para ver se estava tudo certo, porque Noé não sabia o que estava acontecendo em volta. E Deus não falou assim: Noé, pode ser que já secou. Não. Noé estava na dispensação do Senhor. Nós temos que ficar aqui, assim que ele na dispensação de Deus, porque a hora que ele fala sai, aí sim a gente sai. Na hora que ele fala vai, a gente pode confiar que a gente pode ir. E aí foi, Noé soltou uma pombinha, a pombinha foi, andou, voltou. Depois a pombinha foi, voltou com um galinho na boca. Noé viu que estava baixando, e Noé esperou mais um tempo. Quando a pombinha saiu, não voltou mais, Noé entendeu, agora está seco. Aí ele tirou a cobertura da arca, saiu, mas ele não saiu de dentro da arca. Noé não saiu de dentro da arca. Olha só, no capítulo 8, o versículo 15. Então disse Deus a Noé. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos e todos os animais. Noé só saiu da arca quando Deus ordenou que ele saísse. Por quê? Porque se Deus fechou, só ele tinha o poder de abrir. Amém? Deus estava no controle o tempo todo. Noé podia estar até ansioso para sair da arca, mas o tempo certo Deus falou assim: agora sai, Noé. Agora pode sair da arca. Noé obedeceu. A família de Noé foi poupada. Noé foi guardado. E ali teve um novo recomeço da humanidade. Não tenha medo de recomeçar, queridos. Às vezes a gente pede tanto para viver o novo de Deus, não é? A Camila, quando ela pregou aqui, ela falou um pouquinho sobre isso, que a gente quer um ano novo, a gente quer viver coisas novas, mas continua com as mesmas manias do passado, com as mesmas coisas do ano passado, e quer viver o novo. E o pastor vive falando: se você quer o novo, você tem que se despir, se desfazer do velho. O problema é que a gente pede para viver o novo de Deus, mas a gente tem medo. Tem medo do processo. A gente quer, mas não quer. Não está disposto. E se você tiver que recomeçar do zero? O pastor já recomeçou do zero várias vezes, porque cada cidade que ele já passou, ali a família dele, como missionário, é um recomeço, né, pastor? Teve que largar a família, largar tudo. Se conquistar casa, se conquistar bens num lugar, Deus mandar ir para outro, vai recomeçar. Nem todo mundo tem essa coragem de recomeçar. O quê? Foi um sacrifício para mim chegar onde eu cheguei, Deus. Foi um sacrifício para eu conquistar, eu conquistei. Agora eu vou ter que abrir mão de tudo e começar tudo de novo. É assustador. Eu não estou disposto não. Eu não estou disposto não. Mas você tá? Quer o novo de Deus, mas não quer recomeçar? E se Deus tiver um recomeço para você? Não tenha medo. Vai ser assustador o processo. Vai. Alguns momentos você vai chorar. Alguns momentos você talvez vai entrar até em desespero. Mas Deus diz: não tenha medo de recomeçar, porque Ele vai sempre estar no controle de tudo. Assim como foi na vida de Noé, na família de Noé, em toda a terra, Deus permanece no controle da minha vida, da tua vida. Você não precisa entender o processo, não. Só entenda que tudo faz parte do plano de Deus. Amém? A tempestade vai fazer parte do plano de Deus também. O tempo que você vai ficar preso dentro da arca, espiritualmente talvez, vai ficar um bom tempo preso. Você fala: por quê? Parece que nada diferente está acontecendo. Você talvez está dentro de uma arca espiritual, você não está entendendo. Deus está te poupando de tantas coisas. Aí a gente começa a olhar em volta, ver tanta coisa horríveis acontecendo. Aí você fala: Deus, obrigado, porque o Senhor tem me guardado. E só assim a gente reconhece o que Deus tem feito na nossa vida. E só assim a gente percebe que Deus, Ele está sempre no controle de tudo. Deixe a sua vida no controle de Deus. Seja como Noé. Não dependa de que outros estejam bem para você estar bem. Deus precisa de você. A sua família precisa de você. Deus vai usar você para salvar os teus, para dar livramento para os teus. Talvez um novo recomeço Deus tem preparado para mim e para você. Mas Ele quer que nós sejamos corajosos e tenhamos a mesma fé de Noé. Eu confio em Deus.
Eu confio em Ti. Eu vou esperar o tempo que for preciso, porque talvez esse plano para concluir demore mais de 100 anos. Talvez 101 anos, como foi com Noé. Talvez demore muito tempo, mas eu ainda confio que o plano de Deus permanece. Porque Deus não perde o controle de nada. Não se preocupe. Deus não se engana. Deus não erra. Deus não confunde. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus que pensa uma coisa e depois muda de ideia que nem nós. Quando Deus planeja algo para a minha vida e para a tua vida, querido, não importa, a gente pode até tentar escapar, mas uma hora Ele vai nos colocar no centro ali, ó, e o plano dele vai se cumprir na minha e na tua vida. Mesmo que seja doloroso, mesmo que seja assustador, mesmo que você tenha que recomeçar do zero, se for preciso recomeçar do zero, mas para estabelecer a vontade dele, Deus vai fazer. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus, que você possa sempre se lembrar disso. E Deus diz: eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. O negócio está meio estranho, Deus, mas Ele diz: eu não perdi o controle. Foi assim quando foi seu amigo Lázaro, não é? Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, mestre, o seu amigo, aquele que tu ama tanto, está muito enfermo. Vem ver ele. Se fosse eu e tu, querido, já estaria desesperado e vou lá ver meu amigo, antes que eu perca. E Jesus falou assim: pode ir indo na frente, que eu vou depois. Como assim, gente? É como se Jesus estivesse falando assim: eu estou no controle, relaxa. Não tem problema, eu estou no controle dessa enfermidade, eu estou no controle de tudo. A gente não sabe quanto tempo Lázaro ficou enfermo até morrer. A gente só sabe que Jesus chegou lá 4 dias depois que ele já estava morto. E se Lázaro ficou doente 1 mês? Antes de morrer. E Jesus ainda chegou 4 dias depois. Muitos, talvez Marta e Maria estavam ali desesperadas: cadê o mestre que não chega? Ele não era o melhor amigo de Lázaro? Ele era o nosso melhor amigo? Ele não disse que amava tanto Lázaro, por que ele não chegou ainda? Enquanto Lázaro ainda estava doente. Mas Jesus ainda estava no controle. Naquela época ninguém entendia, mas Jesus estava no controle. 4 dias depois parecia fora de tempo, querido. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que parecem fora de tempo. Mas Ele é dono do tempo. O tempo de Deus é tão diferente do nosso. Totalmente diferente do nosso. O tempo dele é perfeito. Não é o tempo que eu e você estabelecemos para Ele, mas é o tempo dele. Ele chegou 4 dias depois, mas Ele mostrou que estava no controle e ressuscitou Lázaro. E Deus, Ele vai enxergar na sua vida no tempo certo, na hora certa, com a provisão. E vai mostrar que sou eu quem está no controle. Não é do jeito que tu quer. Não é na hora que tu quer. Não é da maneira que você quer. Não é nos seus planos. Não é na sua estratégia. Não é nas suas metas. Mas é na minha. O controle é meu. Se nós entregamos a nossa vida na mão dele e falamos: Senhor, a minha vida é tua, então deixa ele assumir o controle de tudo de verdade. Não queira mais fazer do seu jeito. Não queira fazer seus próprios planos. Vive a sua própria maneira. Deixa Deus no controle de verdade da tua vida. Pai, Jesus aqui, que o Senhor venha encontrar em nós um coração como o de Noé, Pai. Mesmo em meio a uma geração perversa, corrupta, corrompida, hoje, Senhor, diferente daquela época, o Senhor pode olhar para a terra e encontrar mais Noés, mais pessoas que ainda te temem, que ainda fazem questão de estar no centro da tua vontade, de te obedecer, de viver nos teus caminhos, Senhor, vivendo conforme a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a permanecer fiéis a ti. Ainda, Senhor, que aqueles que nos cercam não queiram, ainda que aqueles que nos cercam, Senhor, tenham se distanciado de ti, mas que nós não venhamos nos corromper com o mundo, que nós não venhamos nos corromper, Senhor, mas que nós venhamos fazer a diferença, que nós venhamos ser aqueles que o Senhor vai usar para salvar outros, Pai, que o Senhor vai usar para a salvação de muitos. Que o nosso coração permaneça em ti, mesmo diante de tanta maldade, Pai, mesmo diante, Senhor, de tanta corrupção, de tantas coisas horríveis, assustadoras, que entristecem o teu coração, ou que até mesmo nos assusta, Pai. Muitas das vezes nos fazem querer desanimar.
mas que nós possamos fazer como o salmista diz: elevar os nossos olhos para os céus, entender que o nosso socorro vem de Ti, entender que Tu estás no controle de todas as coisas, que Tu assume controle de nossas vidas, que Tu assume controle do rumo da nossa história, Tu assume controle dos planos, dos sonhos, dos projetos, das estratégias. Aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós vamos possuir, conquistar, tudo está no Teu controle, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti, nos ensina só a Te obedecer, sem questionar os Teus planos. Nos ensina só a Te obedecer, Senhor, sem tentar entender a Tua forma de trabalhar. Porque se nós não entendemos, nós questionamos. Se nós não entendemos, nós oscilamos na fé, mas que a nossa fé não seja oscilante. Que nós venhamos ter uma fé firme, inabalável. Nos dá um novo coração, Pai. Nos dá um novo coração, que nós possamos sempre olhar para Ti, sempre olhar para Ti e entender que Te obedecer é sempre o melhor. Te obedecer é sempre o melhor. Que nós possamos confiar sempre no Teu controle, entregar, que nós possamos aprender a entregar a nossa vida por completo, Senhor, na Tua direção, no Teu governo. Porque é isso que a Tua palavra nos ensina: buscar a Ti, buscar o Teu reino, é buscar o Teu governo, a Tua justiça, é viver a Tua vontade em primeiro lugar. E saber que aquilo que nós necessitamos, o Senhor vai acrescentar em nossas vidas. Não precisamos nos preocupar com o que necessitamos para viver nessa terra. Precisamos nos preocupar em manter a nossa vida diante de Ti, obedecer a Ti, porque o Teu plano maior é a salvação, e nós queremos a salvação em nossas vidas. Queremos a salvação não só em nossas vidas, mas nos nossos. Que nós possamos fazer como Noé, continuar anunciando a verdade, continuar pregando o arrependimento, continuar levando, Senhor, o Teu amor, a Tua vontade sobre aqueles que estão distantes de Ti, mas sem perder a nossa fé, sem nos corromper, Pai, e sem perder a nossa salvação. Esse é o nosso desejo. Nos ensina, nos ajuda, nos fortalece. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar no controle da sua vida, porque para chegar no novo mês de setembro, vamos precisar muito. Mas pastor, tu não sabe como está a minha casa. Querido, viver dentro da arca não é fácil, porque são ideias diferentes, opiniões diferentes. Eu me lembrei porque eu preguei uma mensagem também sobre isso, sobre a arca. Meu querido, tu pensa uma coisa: não, deve ser a mulher que limpa, mas é assim que limpa. Imagina, está fedendo isso daí, limpa direito. Querido, escute, deixe Deus no controle. Sabe o que está faltando em nós? Dentro da arca, fazer um altar de adoração. Noé, ele fez o altar depois que saiu da arca. Ele fez. Mas nós podemos fazer todos os dias o altar de adoração dentro da arca das nossas casas no dia de hoje, amém? Oferecendo louvor e adoração, sacrifícios vivos, agradável a Ele, em nome de Jesus, amém? Onde que você vai deixar a sua opinião de lado, onde você vai deixar a sua ideia de lado, onde você vai deixar seu nervosismo de lado, onde você vai deixar sua boca dura de lado, para ganhar a bênção da paz dentro de casa, amém? Em nome de Jesus. Queridos, quinta-feira vai ser o nosso último dia, 12º dia, que representa dezembro, e nós vamos ter a comunhão de final de ano, amém? Dia 12 é dezembro, final de ano. Então, cada um, se puder, traga um prato de doce, salgado, os homens é refrigerante, amém? Vamos estender a mesa como foi dia 31. Não vai ser janta, mas vai ser aí bocaditos, né? Vai ser aí prato de doce ou salgado. Você fique à vontade. Pastor, não tem como trazer. Tem sim,
boca e a tua barriga, amém? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar juntos em comunhão e vamos orar, agradecer a Deus. Você pode ficar à vontade para trazer as tuas ofertas, vamos orar e abençoando a semeadura financeira do mês de setembro, em nome de Jesus, e vamos consagrar esse mês de setembro em nome de Jesus, amém? Estenda as suas mãos direcionadas à sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Profetiza sobre o teu lar, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, que Deus esteja no controle da tua vida, da tua família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, apresentamos a Deus e consagramos o mês de setembro. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Deus, toma o controle de nossas vidas, toma o controle de nossas casas, toma o controle das famílias, Senhor, toma o controle do casamento, toma o controle emocional, sentimental, toma o controle da saúde financeira. Espírito Santo, traz paz dentro de casa. Espírito Santo de Deus, com teu controle, todo espírito de contenda, desavença, de briga, de gritaria dentro de casa, venha se afastar. Todo esse mal vai embora em nome de Jesus Cristo. Onde um fala uma coisa, outro entende outra coisa, Senhor, esse espírito de confusão saia em nome de Jesus Cristo. Toma o controle da vida dos teus filhos, de nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Espírito venha reinar sobre nós. Assim dedicamos a Deus amado as nossas vidas, o mês de setembro a Ti, no nome de Jesus. As nossas ofertas, Senhor, como cheiro suave a Ti agradável, Deus amado, a nossa oferta financeira dedicamos ao Teu altar, e a Tua provisão para o mês de setembro vem em nossas vidas, fazendo o Teu povo prosperar, a Tua igreja prosperar, crescer financeiramente, em o nome de Jesus Cristo, para abençoar os necessitados, aqueles que precisam, e a manifestação do teu reino nessa terra, em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite. Deus amado, leva os teus filhos, baixa a tua proteção, a tua segurança, em o nome de Jesus Cristo, e amanhã possamos estar aqui te louvando e te adorando. Senhor, assim despedimos-nos na comunhão do Pai, do Filho e nas doces consolações do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, exalte a Ele, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão, tem um cafezinho saboroso.